Olá, graça e paz, tudo bem com você? Hoje eu quero falar com você a respeito de um assunto bastante interessante e também sério. Eu quero falar hoje sobre os desigrejados. Eu digo sério porque você deve se precaver para que você também não seja enganado por esta doutrina mentirosa vinda desse grupo chamado de desigrejados. A primeira coisa que você deve saber é quem são os desigrejados. Os desigrejados são grupos de pessoas que criaram as suas próprias doutrinas, uma diferente da outra, e que ao invés de crerem na palavra de Deus, eles seguem os seus próprios ensinamentos, aquelas doutrinas que atendem a seus interesses. E desde já eu quero enfatizar que a única maneira para você identificar os desigrejados é através da Bíblia Sagrada. Você estuda a palavra e depois você vai comparar com as doutrinas que estão sendo disseminadas e que chegam até você nos dias de hoje. Eu quero então pontuar 3 tópicos que vai ajudar você a identificar quem são os desigrejados com as suas doutrinas mentirosas. No primeiro tópico, eu preciso da sua ajuda, da sua participação. Você deverá estudar na Palavra de Deus, aqui na Nova Aliança, a partir do livro de Atos dos Apóstolos. E você vai tentar encontrar pelo menos uma só passagem onde a Igreja de Cristo tivesse praticando o pagamento do dízimo. Depois de estudar a palavra e não encontrar nenhuma passagem, basta você então observar e identificar os grupos dos desigrejados que, contrariando a Bíblia, eles ensinam e praticam a cobrança do dízimo nos dias de hoje. Segundo tópico, novamente no Novo Testamento, tente encontrar o apóstolo Paulo ensinando os cristãos a construírem algum templo. Se você já estudou isso, você já sabe que a Igreja de Cristo nunca construiu um templo, porque a própria palavra diz que o Deus Altíssimo, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. O Espírito Santo habita sim na igreja, que é você. A Bíblia diz que nós somos a habitação do Espírito Santo. Então, mais uma vez, você poderá comparar a palavra de Deus com a realidade e, de novo, você poderá identificar com clareza quem são os desigrejados e rebeldes contra a palavra de Deus, que hoje constrói os templos e chamam aquilo de casa de Deus. Terceiro e último tópico, procure na sua Bíblia, no Novo Testamento, como a Igreja de Cristo administrava os recursos financeiros, qual era a destinação das ofertas recolhidas entre os cristãos. Você verá que de forma bastante nobre, o dinheiro era destinado para socorrer os necessitados, órfãos e viúvas, e nunca para a construção e manutenção de templos ou para o pagamento do salário do sacerdote. E mais uma vez, ficará muito fácil para você identificar quem são os hereges, quem são os desigrejados que distorcem a palavra de Deus e, contrariando a Bíblia, eles seguem as suas próprias doutrinas que atendem os seus próprios interesses. Quando você foi inserido naquilo que chamam de igreja, ela já possuía esse formato como nós a conhecemos hoje. E assim, você acostumou e acreditou na sua doutrina. Mas se você tiver um pouquinho de ousadia e estudar a palavra de Deus, você verá que esses grupos não são igreja, mas sim podemos chamá-los de desigrejados, porque eles são rebeldes contra os ensinamentos
que Jesus Cristo nos deixou através dos apóstolos, registrado neste livro chamado Bíblia. Eu compreendo muito bem e me conformaria se você contestasse a palavra de um homem como eu. Mas eu te peço, estude você mesmo a Bíblia e compare a palavra de Deus com a falsa doutrina que está sendo disseminada através dos desigrejados. Portanto, grave bem na sua cabeça que desigrejados são aqueles que são rebeldes contra a palavra de Deus. Esses, sim, poderão ser denominados de desigrejados. Compartilhe esse vídeo e ajude as pessoas. Ajude seus amigos, aqueles que estão enganados e contaminados pelas falsas doutrinas dos desigrejados. Um abraço a você e que Deus possa te abençoar.